retornando, galerinha, vamos retornando. Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professora Amanda Souza, sou professora do curso técnico de informática e a nossa aula de hoje, aí para você que está chegando agora, é arquitetura e manutenção de computadores, certo? Então, ó, pessoal que já está na aula, né, fiquem ligados que essa é a nossa parte 3, né, da nossa aula. Nós já falamos sobre muitas coisas na aula de hoje, certo? Eita, que nós já revisamos muito, tá? Nós já falamos sobre assuntos muito importantes. E agora nós estamos adentrando um pouquinho mais para entendermos um pouquinho mais sobre essa arquitetura. Vocês percebem que eu não chego diretamente no assunto, né? No início da aula eu não vou diretamente no assunto, porque como é um conteúdo novo para todos nós, né? É um conteúdo de um curso técnico, de uma área profissional, é algo novo para todos nós. Então, é importante que a gente sempre revise, certo? É importante que a gente sempre faça essa revisão para que o conteúdo, o assunto, fique sempre fresco na nossa mente. E porque, principalmente, eu preciso que vocês entendam que tudo no mundo da computação está interligado. Então, o que vocês veem lá na aula de análise lógica de programação, ele está conectado com a aula de arquitetura e manutenção de computadores. Nas próximas disciplinas do curso técnico, que vocês verão outras disciplinas novas, vocês cada vez mais irão compreender que tudo está conectado, certo? Então, é por isso que é importante que a gente faça essa revisão, para compreender o número binário. Por isso que a professora falava tanto que esse número binário era tão importante, porque é a base de tudo, né? É a base de tudo que o computador compreende. Certo, galerinha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Nós estamos falando sobre arquitetura de computadores, sistemas de computadores CISC e RISC. E aí, galerinha, a última pergunta que eu fiz para vocês na aula passada, né? Na aula passada, que foi há muito tempo atrás, né? Há 3 minutos atrás, qual é a interface entre o software e o hardware? E algumas unidades, né? Alguns polos já responderam, certo? Alguns polos já responderam. Vamos ver aí se estão corretos, tá bom? Vamos aí tentar compreender um pouquinho mais sobre qual é essa interface. Olha aí. No caso, pessoal, é a última abstração do hardware vista pelo software. É a interface entre o software e o hardware, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa interface entre o software e o hardware, normalmente é também chamada de arquitetura de máquina. É a arquitetura de máquina que é justamente o que liga, né, a interface entre o software e o hardware. Provê a informação necessária para que escreva um código em linguagem de máquina ou de montagem que execute corretamente na arquitetura, né, de acordo com cada tipo de arquitetura de computador. Que normalmente a gente precisa, né, de instruções, de registradores, de acesso à memória, de entrada e saída. Então, quem faz essa ligação entre o software e o hardware é a arquitetura da máquina, tá bom? Então, ela aí, é a interface entre o software e o hardware. E aqui nós temos, né, olha aqui, repertório de instruções da arquitetura, né? Ele fica entre o software e entre o hardware. Olha aqui ele, as instruções da arquitetura, ou também conhecida como ISA. A ISA é justamente as instruções da arquitetura, certo? Ela é a responsável, ela que é a interface entre essas duas partes principais de um computador. E aí, turma, eu trouxe também para vocês visualizarem um pouquinho sobre a evolução. Nós já falamos da evolução dos computadores, mas nós nunca entramos especificamente na evolução da interface do hardware e do software, tá bom? Nunca nós falamos especificamente da interface, da evolução da interface entre o hardware e o software. Então, eu estou trazendo aqui para vocês ficarem ligados. Essa imagem aqui, pessoal, eu nunca trago uma imagem
qualquer assim, para vocês. Eu sempre tento trazer uma imagem que tenha significado. Observem essa imagem. Observem essa imagem e olhem aí, ó, a instrução que está sendo mostrado na tela do computador. É o byte, né? E aqui, pessoal, para ser mostrado a instrução que é o byte, ele está tendo, ó, quantos bits diferentes? 8 bits. Então, essa figura que eu achei bem interessante, porque ela nos faz, né, relembrar e também, mais uma vez, confirmar que a unidade, a maior unidade que eu consigo manipular no computador é o byte. Mas a menor unidade, no caso de informação, é o bit, certo? Então, olha aí, um conjunto de bits, eu construo um byte, né? Um byte grandão. E olha aí, turma, ainda falando sobre a evolução da interface do hardware e do software. Essa evolução, né, do hardware e do software, ela não se iniciou agora, ela não teve início agora exatamente. Ela teve início já há algum tempo atrás. Percebam aí, ó, ela teve início lá na década, né, de 1960. Observem aí rapidinho. Então, galerinha, aqui, ó, até a metade da década de 1960, os computadores, eles tinham a ISA, né, no caso, a interface entre o hardware e software, com uma quantidade muito reduzida de instruções, tá? Tinham instruções mais simples, não tinham instruções tão complexas assim. Lá no final da década, isso na metade, né, da década de 1960. Aí já no final da década de 1960, começou a surgir as ISAs, né, com um grande número de instruções mais complexas, interfaces mais complexas entre o hardware e o software, tá? E aí, pessoal, se chama, né, Complex Instruction Set Computer, ou também conhecida como CISC, tá? Então, pessoal, a gente começa a visualizar, a enxergar uma das arquiteturas que nós queríamos conversar. A primeira delas aí foi a CISC. Então, a CISC, ela surgiu lá em meados, no final da década de 1960, com o objetivo de ser uma interface, tá? Uma ISA, uma interface entre o hardware e software, que fosse mais complexa, que tivesse mais instruções, tá bom? Uma característica da CISC, difícil implementação e, ó, existência de muitas instruções pouco usadas. Então, ela era uma arquitetura que ela era difícil, tá? Era difícil de implementação, existiam muitas instruções que normalmente não eram tão utilizadas assim. Olha aí, já lá na década de 1980, né? Então se passaram aí um bom tempo, né? Desde o final de 1960, aí passou até chegar no início de 1980, começou uma outra ISA, né? Surge a ISA com instruções mais simples. Instruções mais simples. E olha aí qual era o foco. Voltaram a ser comuns, que no caso é a nossa coleguinha RISC, certo? Então, pessoal, a CISC e a RISC, elas são duas arquiteturas, são duas interfaces entre o hardware e o software. A CISC foi a primeira criada. Uma das características é que ela tinha uma implementação um pouquinho mais complexa e tinha muita coisa para ser usada, mas muita coisa foi criada, mas pouco usada. Já a RISC, ela é mais recente e ela tinha como um foco instruções mais simples, certo? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês
algumas características, algumas diferenças entre a arquitetura RISC e a arquitetura CISC, tá bom? Eu trouxe aí para vocês ficarem ligados, ligadinhos. E olha aí, galerinha, arquitetura RISC. Lá na arquitetura RISC, nós temos poucas instruções, tá bom? Poucas instruções. Na arquitetura CISC, nós temos o contrário, né? Nós temos muitas instruções. Outra característica, né, que as diferencia. Lá na arquitetura RISC, eu tenho instruções executadas pelo hardware. Instruções que são executadas próprias, né, diretamente pelo hardware. Lá na CISC, eu tenho instruções executadas por microcódigos. Uma outra característica diferente. Na RISC, as instruções elas possuem como formato fixo. E na CISC, são com diversos formatos. Isso daqui provavelmente é uma das características que a dificulta, né? Que dificulta a utilização da CISC, né? Porque ela possui muitas instruções com diferentes formatos. Isso acaba, pessoal, não se tornando simples para um programador, né? Para alguém que trabalha diretamente com essas arquiteturas. Como a RISC ela tem poucas instruções com formatos fixos, então isso torna mais fácil. Instruções na RISC utilizam poucos ciclos de máquina, né? Poucos ciclos. E aqui na CISC já utilizam múltiplos. Na arquitetura RISC, nós temos instruções com poucos modos de endereçamento, né? Poucas formas aí de como se endereça uma informação. Já que na CISC, nós temos diversos modos de endereçamento. Então, vocês percebem que é como se a RISC chegou justamente para observar o que a CISC tinha de dificultoso, né? E ela trouxe aí uma forma, uma maneira mais fácil de realizar alguma aplicação, porque é tudo ao contrário. A arquitetura com muitos registradores, a RISC, tá? E a arquitetura CISC é uma arquitetura com poucos registradores, tá? Aqui nós temos uma arquitetura que tem pipeline e aqui nós temos uma arquitetura com pouca técnica de pipeline. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é o pipeline, ok? Então, galerinha, aqui nós temos uma diferença, várias diferenças entre uma arquitetura e outra, tá? Entre uma interface e outra. A primeira, que foi a CISC, que foi criada. Ela foi criada aí sendo uma arquitetura, como a gente pode observar, um pouquinho mais difícil mesmo, né, de ser utilizada. E a RISC, se vocês observarem, é como se ele tivesse, os engenheiros, né, da computação tivessem pego toda a dificuldade que eles tinham na CISC e criaram uma outra arquitetura resolvendo aquelas dificuldades, certo? Ok? E aí, pessoal, qual é a melhor? Qual é a que deve ser mais utilizada? Isso vai depender muito da aplicação, tá certo? Olha aqui. A arquitetura RISC, ela é muito utilizada, pessoal, em sistemas embarcados, tá? Em sistemas embarcados. Nós temos já a arquitetura CISC, mais voltados, né, utilizados em PCs. Então, é uma arquitetura mais utilizada para processadores, olha aí, o Pentium, o Intel, o AMD. Então, cada uma das arquiteturas, elas foram criadas para ser uma interface de hardware e software voltado para componentes específicos, tá bom? Então, não é que uma exatamente modifica aí, substitui uma a outra, tá? Um coraçãozinho aí para vocês também, viu, pessoal de Massapê? Então, galerinha, é muito importante, né? É muito importante
que vocês compreendam a diferença, né, entre essas duas arquiteturas. Nós vamos ainda entender um pouquinho mais sobre essas, né? Muito mais aí sobre essas arquiteturas. Só que o importante agora é que vocês entendam que existem essas duas e que uma ela é mais simples de ser utilizada do que a outra, certo? Mas cada uma delas possui um objetivo específico, certo? Um específico. Críticas, né? Vamos aí para as críticas, porque sempre tem que criticar, né? Sempre tem que criticar. Oh, meu Deus! Olha aí. Os computadores que utilizam a arquitetura CISC estão ficando demasiadamente mais complexos. E isso aqui a gente consegue observar pelas próprias características da arquitetura. A gente acabou de visualizar as características dessa arquitetura. Não são simples, então é impossível, né, que realmente os computadores que as utilizam não sejam também complexos. Com várias centenas de instruções e dezenas de modos de endereçamento. Então, realmente, para se programar algo com arquitetura CISC, não é tão simples. É um grande questionamento. Se muitas das instruções complexas são, de fato, realmente necessárias nos programas. Certo? Será que todas aquelas instruções da arquitetura CISC realmente são importantes? Será que não dava para poder enxugar um pouquinho, não? Né? Tipo isso, certo? Levantamentos feitos mostram que os comandos mais usados pelos programas, eles se concentram em alguns poucos comandos, em geral bastante simples. Então, os comandos que normalmente são utilizados na arquitetura CISC são, né, de todos os comandos que existem lá, que os programadores observaram, o que são mais utilizados são simples. Os que são muito complexos não são muito utilizados, né? Então, por que, né, que foi criado, então, instruções tão complexas, certo? Por isso aí que existe aí a evolução, né? E a CISC e a RISC. Olha aí, alguns levantamentos, né? Levantamentos sobre os comandos mais típicos que são utilizados. Esses pesquisadores, né? Esses pesquisadores aqui, que eu não ouso nem falar o nome, porque eu vou acabar falando o nome errado, e aí para não ter o perigo, vocês olhem aí o nome desses pesquisadores, eles mediram os programas escritos em várias linguagens. E eles começaram a analisar a porcentagem, qual é a quantidade, a porcentagem que cada um desses comandos escritos na arquitetura CISC eram utilizados. Então, se vocês observam aí, ó, normalmente, um dos comandos mais utilizados são os comandos de atribuição, tá? O comando if, e aí, em terceiro lugar, o comando call, certo? Onde aqui, ó, o que mais utiliza os comandos de atribuição é a linguagem Fortran. Depois da Fortran, quem mais utiliza os comandos de atribuição é o Pascal. E aí, em terceiro lugar é a linguagem C. Então, a gente observa, pessoal, que nem sempre, né? Nem sempre todos os comandos utilizados na arquitetura RISC são realmente muito utilizados assim, tá bom? Pessoal, outro ponto importante é sobre a observação sobre a velocidade da memória. Então, essas arquiteturas, a forma que essas arquiteturas mexem aí, ó, mexem com o computador, conseguem interpretar aí, ó, a forma que o computador funciona, mexe com tudo. Tudo. Então, tudo que acontece no computador em uma parte específica acaba mudando a forma que todo o resto funciona, certo? Então, isso não é diferente. Então, olha aqui, observações sobre a velocidade da memória utilizando a arquitetura RISC. CISC. A arquitetura CISC se justificava pela velocidade lenta da memória no passado, tendo buscado uma instrução na memória, né? Então, ele ia lá na memória, ia pegar a instrução.
e trazia a instrução. A sua realização por dezenas ou centenas de microinstruções acontece na maior parte do tempo no processador, exceto quando operandos precisam ser buscados diretamente na memória. Isso daí, pessoal, é visto aí como uma vantagem, né? Como uma forma de contornar o gargalo de von Neumann. Então, pessoal, isso aqui é algo positivo, né? Ela pega diretamente as instruções muito mais do processador do que na memória, pega na memória quando realmente é necessário, tá bom? Outro ponto. No entanto, as memórias de hoje, elas são bem mais rápidas, né? Bem mais rápidas do que, por exemplo, a memória ROM que está dentro do processador. Então, seria muito mais fácil se essa arquitetura realmente pegasse as instruções da memória. Só que aí acontece o quê? Ela foi criada para pegar as instruções não da memória, que naquele tempo as memórias eram um pouquinho lentinhas. Ela foi criada para pegar as instruções no processador. Então, isso aí, ó, nos dias de hoje, como as máquinas mudaram, isso aí dificulta a velocidade, tá bom? Então, ó, no entanto, as memórias de hoje são bem mais rápidas e dispensam talvez o uso da ROM dentro do processador, contendo as microinstruções, certo? Observação aí sobre a chamada de procedimentos, né? Chamada de procedimentos. A chamada de procedimentos, ela consome bastante tempo no processo que um computador realiza. Depende do número de parâmetros do procedimento. Depende do nível de encadeamento, certo? De encadeamento aí das instruções. A maioria das variáveis, elas são locais. E aí, galerinha, essa parte aqui dá um foco aí na tela, certo? E aí eu quero lembrar para vocês algo importante. Com certeza o professor Hildo falou para vocês que, às vezes, em um programa, a gente precisa ter muito cuidado com a quantidade de recursos que a gente escreve dentro de um programa de computadores, né? Será que realmente eu estou utilizando a variável do tipo correto? Será que, ao invés de utilizar uma variável do tipo float, eu não deveria estar utilizando uma do tipo int? Porque ocupa menos espaço da memória, né? Será que, ao invés de ficar criando variáveis locais, eu não poderia estar criando uma variável, ao invés de estar criando uma variável global, eu não poderia estar criando somente uma variável local? E aí, várias outras instruções. Então, olha aqui, ó. Isso daqui, essas observações lá na programação, que é definida pelo programador, a quantidade de variáveis, a quantidade de funções, ao invés de eu ficar escrevendo várias linhas de código, várias, que fazem a mesma coisa, por que eu não crio uma função? Que eu só chamo a função quando eu preciso executar aquela informação. Então, olha aqui, galerinha, isso aqui, ó, é justamente, né, o que diferencia aí na parte dos procedimentos. Tá, ó. Como podemos agilizar a chamada de procedimentos? Veremos aí daqui a pouco, né? Vamos ver aí um pouquinho. Então, olha aí. É importante que a gente compreenda que nem tudo convém dentro de um programa de computador. Às vezes a gente consegue facilitar a vida, né? A vida aí da arquitetura que interpreta entre o hardware e o software. Ao invés de ficar somando dois números todas as vezes, você pode chamar uma função, criar uma função soma. Toda vez que você quiser somar alguma coisa, você chama ela, tá? Ao invés de ficar pedindo um número de novo, criando aí uma variável, recebendo aí a soma de dois valores, cria uma função. A gente pode fazer isso para deixar o nosso código mais dinâmico, mais leve, tá bom? De mais fácil execução. Outra observação, observações sobre as interrupções. Interrupções, pessoal, elas são eventos que acontecem normalmente, tá? São eventos que requerem a atenção de algo específico do computador, que é o SO, tá? SO para os íntimos
e sistema operacional para aqueles que estão conhecendo agora, certo? Como é algo bem específico da nossa área, então a gente chama ele de SEO. Então, normalmente as interrupções, elas requerem a atenção do SEO. Interrupções, elas podem se originar de dispositivos de entrada e saída, ou de uma instrução de software que requer a atenção do SEO, certo? Então, há processos que podem ser interrompidos, né? Interrupções. E aqui, normalmente, a gente está vendo que um dos coleguinhas que gostam mais de fazer isso são os dispositivos de entrada e saída. Quem são? Entrada, né? O teclado, o mouse, o scanner. Saída, a tela, né? O monitor, a caixa de som, a impressora. Alguns, certo? Só para vocês recordarem, porque recordar é viver. Então, uma interrupção pode ser interrompida, né? Uma interrupção, ela pode ser interrompida por outra de maior prioridade, dando origem a um encadeamento de interrupções. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês em um dispositivo que talvez vocês tenham mais acesso. Eu não sei se vocês já perceberam. Imaginem aí que vocês colocaram uma música para tocar no celular de vocês, tá? Uma playlist aí que vocês podem bloquear o celular, que a música ainda continua rodando, certo? Ok? Aquilo ali é uma prioridade para o celular, certo? É uma execução de prioridade. Mesmo você clicando para o celular bloquear, ele ainda continua funcionando a música, tocando a música, show de bola. Só que aí você, eu vou entrar bem aqui no YouTube. Vou entrar bem aqui no YouTube para ver a aula da professora Amanda aqui do canal Educação. Aí o que acontece? O vídeo, ele é uma instrução que tem maior prioridade do que só o áudio. Então, quando você clica no vídeo, aquele áudio que estava sendo executado, ele para de ser executado e você começa a executar o vídeo. Não sei se vocês já viram isso, certo? Depois testem. Aí você passa a assistir o vídeo. Assiste o vídeo, está assistindo o vídeo no seu celular. Só que isso no celular, tá bom? No celular. Quando você recebe uma ligação, não sei se vocês já perceberam isso, não importa o que vocês estejam fazendo no celular. Tudo que vocês estão fazendo, ele para e aí a prioridade é para a ligação. Não importa se você está escutando uma música, se você está mandando uma mensagem no WhatsApp, não importa se você está fazendo qualquer outra coisa no celular, se alguém te liga, é como se ele desse uma pausa em tudo que você estivesse fazendo e desse prioridade para a ligação, porque a ligação, ela é a instrução, na verdade, ela é a execução de mais alta prioridade no celular, tá bom? Então, eu estou falando isso para vocês como analogia para vocês entenderem aqui o que eu estou falando, tá bom? No computador também existem operações que possuem uma maior prioridade do que as outras. Certo? Então, se você está executando uma atividade, uma ação, né? Executando um programa no computador e tiver um programa com a maior, né? Com a maior exigência, com a maior prioridade, ele vai passar na frente e ele vai interromper a execução daquele programa que não tem tanta prioridade e vai dar prioridade para o programa que estava sendo executado, certo? Como é que a gente pode observar isso? Imagine aí que você colocou, por exemplo, você está usando seu computador, usando seu computador, aí você falou, eu vou instalar um programa, eu vou instalar o programa, por exemplo, de ler PDF. E você vai, clica, né, e você está usando o computador, por enquanto que o computador está realizando a instalação. Só que alguns programas, ele precisa que você priorize, por exemplo, avançar no programa. Então, ele surge na tela de qualquer aplicação que você está usando. Ele surge na tela e pede para você avançar.
Aquele programa provavelmente é um tipo de programa que tem mais prioridade do que os outros que você estava executando, tá bom? Então, isso daqui, para a gente, como usuário, é muito fácil. É lindo e maravilhoso. É show de bola. Agora, imaginem para o computador compreender quais são os comandos, quais são os programas que possuem o maior nível de relevância, maior nível de prioridade do que o outro. O computador sabe. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele sabe aí todos os programas quem tem mais prioridade do que quem. Pois é, ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Então, pessoal, é importante que a gente compreenda, certo? Que existe também o processo dessas interrupções. Cada interrupção tem o seu contexto próprio, que precisa ser salvo quando a interrupção ela é interrompida para poder continuar quando retornar. Não sei se vocês já viram, já tiveram um caso de vocês estarem utilizando o celular de vocês e de uma hora para outra o computador ou celular reinicia. Normalmente, quando isso acontece, se você está utilizando o Word, por exemplo, o computador ele entende, quem está interrompendo sou eu. Eu estou interrompendo, então eu vou criar uma cópia. Ele não salva especificamente naquele local, mas ele cria uma cópia que quando você liga o Word de novo, abre o Word, ele te pergunta se você quer restaurar a informação anterior. Tá? Isso acontece muito, pessoal. Acontece também, você está com o Google aberto com um monte de página. Aí o computador dá aquela reiniciada básica. Tchum! E aí, quando você abre o Google novamente, ele te dá a opção de você restaurar todas as páginas que você estava utilizando, certo? Então, isso também é o que está falando aqui, ó. Às vezes, tá? As interrupções, ela tem um contexto próprio, que precisa ser salvo quando a interrupção é interrompida, né? Para poder continuar quando retornar, tá bom? E aí, pessoal, nós temos aí o surgimento da arquitetura RISC, certo? Vou falar um pouquinho sobre o surgimento da arquitetura RISC, rapidinho aqui para a gente, né? Para vocês entenderem, porque daqui a pouco nós vamos passar para o momento de questões, certo? Então, deixa eu só terminar aqui de falar para vocês sobre a arquitetura RISC. Então, ó, com a constatação sobre a arquitetura CISC, vendo aí toda a realidade que a CISC trazia, toda a realidade de dificuldade que essa arquitetura tinha, eles precisaram tomar algumas providências, né? Um microprograma complexo significa mais tempo para decodificar. Então, quando você tem uma arquitetura complexa, você precisa de mais tempo para decodificar o que aquela arquitetura está querendo falar. E aí executar uma instrução complexa. Muitas das quais raramente são usadas. Então, pessoal, existem muitas instruções na CISC que são muito complexas. A vantagem da CISC, por causa da memória lenta, já não vale diretamente, né, para as memórias modernas, que são mais rápidas. Então, uma das vantagens que quando a CISC foi criada, tinha em comparação à RISC, é porque ela era mais rápida, porque ela pegava a instrução de onde? Ela pegava a instrução do processador, porque a memória era muito lenta. Só que agora o jogo virou, né? O jogo virou, as memórias são mais rápidas, e aí acaba, né? Essa vantagem que ela tinha já não existe mais, certo? Surgiu a arquitetura RISC, a nossa coleguinha aí que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Não há microprogramação para interpretar as instruções, ou seja, se torna mais rápida. Existe um conjunto reduzido de instruções simples da RISC. Esse conjunto de instruções mais simples, ele facilita, pessoal, facilita a utilização dessa arquitetura, tá? Parecidas aí com a microinstrução da arquitetura CISC, mas não é igual, tá bom? O código gerado pelos compiladores, ele é constituído de instruções simples, desse jeito, né? O conjunto mais reduzido, certo? Essas instruções, elas são armazenadas na memória RAM, buscadas e executadas diretamente pelo hardware, na CPU. Olha aí, sem nenhuma
interpretação. Então, isso facilita e aí também há uma melhora, né? Executa as coisas mais rápidas, as instruções mais rápidas. As instruções, elas são executadas na sua maioria em apenas um ciclo de máquina. Então vejam aí, é muito mais rápido, certo? Muito mais rápido. E aí, pessoal, aqui eu trouxe para vocês observarem os primeiros computadores que normalmente utilizaram a RISC. Olha aí, o nosso coleguinha aí, IBM. Eu disse para vocês lá no início que essa empresa IBM, ela ia fazer parte aí de toda a nossa disciplina, tá? A IBM, o computador IBM 801, lá de 1980, é o antecessor do IBM PC. Ele utilizava essa arquitetura, né? A RISC-1 e a RISC-2. Nós temos também, ó, vários outros computadores que utilizam essa arquitetura, tá? E eu trouxe para vocês uma cartelinha da arquitetura RISC-CISC com algumas diferenças, certo? Mas aqui, a maioria delas nós já falamos, aqui é muito mais falando da parte de bytes, de bits, é só a título mesmo de informação, tá bom? E aí, pessoal, agora, daqui a pouquinho, a gente vai começar nossas questões, tá certo? Já, já. Então, olha aí, como é definido o conjunto de instruções RISC? Deem uma olhadinha aí, verifiquem como é que funciona esse conjunto de instruções RISC. Agora, nós vamos aí exercitar um pouquinho mais como é que funcionam essas instruções, essa interface entre o software e o hardware com algumas questões, tá bom? Para que a gente exercite. Então, pessoal, eu vou trazer agora para vocês algumas questões. Agora chegou o momento, né, que é a hora de praticar, a gente vai praticar um pouquinho, certo? Vou trazer essas questões, nós iremos discutir. E aí, pessoal, eu sempre também gosto de trazer para vocês, no caso, sempre nas outras aulas, como é que funcionam, tá? Essas estruturas. Então, é importante que vocês fiquem ligados aí nos exercícios, tá certo? Nos exercícios, tá bom? Outra parte, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, eu sempre gosto de trazer para vocês questões de concurso. Tá? Questões de concurso. Por quê? Quando vocês se tornarem técnicos de informática, vocês poderão fazer vários concursos para a área de vocês. E normalmente esses concursos, eles caem questões específicas, né? As famosas questões específicas. E essas questões, elas caem inúmeras, né? De inúmeras áreas. De inúmeras disciplinas. E uma das que cai bastante é a arquitetura e manutenção de computadores, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí nessa primeira questão. Vamos tentar aí discutir um pouquinho sobre ela, certo? Vamos aí tentar discutir. Olha aqui. Aqui está falando de um concurso que é o analista judiciário, né? Analista de sistema, que foi feito lá em 2011, certo? Olha aqui o que está falando a questão. Considere. Aí nós vamos considerar essas três afirmativas e vamos analisar aí qual delas, né, é a correta, né? Qual dessas três características está falando do quê? Se está falando da BIOS, se está falando do EPROM, se está falando do programa montador, do processador RISC, do processador CISC. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. A primeira, né, a primeira parte que a gente precisa considerar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para as questões, certo? Que voltou aqui, só um momentinho. Então, galerinha, rapidinho, deixa eu só verificar aqui as questões novamente.
Olha aí a primeira, né? A primeira orientação. O que está falando? Está falando assim, ó. Acesso à memória limitado. Possui acesso limitado à memória e às instruções de carga e armazenamento, certo? Então, ó, ela tem essa característica: acesso à memória limitado e a instruções de carga e armazenamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, formato de instrução facilmente descodificável. Olha aí. Formato de instrução facilmente descodificável e de tamanho fixo. Então, só por essa afirmativa aqui, a segunda afirmativa, a gente já consegue responder. Por quê? Porque foi uma das características de quê? Da arquitetura CISC ou RISC, né? É uma delas duas. Então, se vocês prestarem atenção, a letra A, B e C a gente já consegue, ó, tirar só observando essa segunda afirmativa. O formato de instrução é facilmente decodificável. Quem era que tinha uma decodificação mais simples? Quem era que tinha um tamanho fixo, né, de endereçamento de memória, que não tinha vários tipos de formato de endereçamento, que tinha um fixo, certo? E olha aí o terceiro. Execução de instruções em um único ciclo de clock. Essa era uma outra característica, que a outra arquitetura tinha um monte de ciclo, um monte, que a maioria deles não era nem utilizado, certo? Então, olha aí, pessoal. O pessoal aí de Caridade do Piauí, né, já saiu à frente, já colocou aqui a resposta, certo? Pessoal aí de Caridade do Piauí. Falaram que a letra D de dado, né? O processador RISC. Pessoal, eu não vou nem passar agora para a página da resposta. Eu tenho certeza que é essa daí mesmo, né? Mas vamos ver. Olha aqui. Uma característica muito específica da arquitetura RISC é que ela é facilmente decodificável, ela é simples e ela tem realmente seu tamanho fixo das instruções. Outra característica é que ela possui um único ciclo, tá, de clock, algo que a CISC não tinha. Então, ó, a alternativa correta é a letra D de dado, RISC. Então, vamos ver aí, ó. Tá vendo? Acertou, né? Acertou. Então, o pessoal aí, ó, de Caridade do Piauí está de parabéns. Muito bem, viu, pessoal? É isso aí, ó. Então, quem marcou a letra D de dado, processador RISC, está correto, tá bom? Corretíssimo. Vamos aí para a segunda questão. Eita, que essa segunda questão aqui, as alternativas são maiores, né? Então, a gente precisa ficar ligado nas pegadinhas, tá bom? Nós precisamos ficar ligados nas pegadinhas, porque às vezes existem muitos, tá certo? Olha aí. Em relação às arquiteturas CISC e RISC, é incorreto afirmar, ou seja, a gente quer algo errado, tá bom? Incorreto. Então, vamos olhar a alternativa A. Em RISC, a execução dos comandos é mais rápida. Isso tem um preço, pois um processador RISC exige um conjunto de circuitos mais complexos e um número maior de transistores. Essa é a primeira, certo? Afirmativa, tá bom? Olha aí. Letra B de bola. Muitas máquinas RISC não possuem instruções para multiplicação ou divisão. E por isso, uma operação de multiplicação, por exemplo, é executada por meio de sucessivas somatórias e deslocamentos, tá bom? Vamos ver, né? Vamos ver se essa afirmativa é correta ou incorreta. Letra C. CISC, a arquitetura CISC, ela possui instruções complexas, tá? O que contrasta com a
simplicidade das instruções RISC, tá? Então, essa letra C, até agora, foi uma das que, de uma forma mais direta, nos deu a resposta correta, né? Essa daqui, sem medo de ser feliz, ela está correta, tá bom? Vamos ver as outras, mas a gente quer a incorreta, tá? A incorreta. Na CISC, qualquer instrução pode referenciar a memória. Já na RISC, a preferência é restrita a load story, tá? Qualquer instrução pode se referenciar à memória, certo? Se lembrem aí, uma delas se direcionava diretamente à memória, outra se direcionava diretamente ao processador, tá certo? Existe aí uma diferença, tá? Aí está falando que a CISC, qualquer instrução pode se referenciar à memória RAM, né? A memória. Já na RISC, a referência é restrita a load e a story. Letra E. Processadores híbridos são essencialmente processadores CISC para cuidar das instruções mais complexas, com os núcleos RISC para cuidar das instruções mais simples. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Aqui o pessoal aí está um pouco, né, dividido. O pessoal de caridade do Piauí acredita que seja a letra A, que é a incorreta, certo? Olha aí. Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada qual é a alternativa incorreta. Olha aí, pessoal. Exatamente, o pessoal estava corretíssimo, tá? É a letra A. Em relação às arquiteturas CISC e RISC, é incorreto afirmar que. Então, olha aqui, pessoal. O que é que essa alternativa está incorreta? Vamos tentar analisar, né, juntos. Ele está falando que na arquitetura RISC, a execução dos comandos ela é mais rápida, tá? E isso tem um preço, pois os processadores RISC exigem um conjunto de circuitos mais complexo, em um número maior de transistores. Olha aí, certo? Então, isso daqui, pessoal, é o inverso. No caso, é a CISC que realiza isso, tá? É uma característica da CISC, não da RISC. Outro ponto, né? Outra questão. Nós temos mais uma questão aí, ó, que nós precisamos observar as alternativas. Então, considere. A primeira, o objetivo da máquina RISC é executar, em média, uma instrução por ciclo. Primeiro aí, né? Falando que a arquitetura RISC, ela executa uma única instrução por ciclo, em média, uma instrução por ciclo. Segunda, compiladores para as máquinas CISC fazem uso intenso de registradores, o que incrementa o tráfego de memória, tá? Essa daí é outra afirmativa. A terceira, as máquinas CISC, elas possuem substancialmente mais registradores do que as máquinas RISC. É correto o que consta em. E aí, o que é que vocês acham? Quem é que está correto? É o primeiro? É a segunda? É a terceira? É a segunda e a terceira? Ou é a primeira, a segunda e a terceira? O que é que vocês acham, galerinha? O pessoal aí de caridade do Piauí que estava respondendo tudo. Letra A, né? A Maria Clara aí, ó, de caridade do Piauí respondeu, né? O Violene também já tinha respondido outra questão, muito bem. Então, vamos lá. O pessoal aqui de caridade do Piauí acha que é a letra A, certo? Que só apenas a primeira alternativa, né? A primeira instrução aí está sendo verdade, certo? Então, vamos observar. Olha aí. Apenas A1. Exatamente. Eita, que esse pessoal está acertando tudo. Olha aí. É correto afirmar o que consta apenas na letra A.
tá bom? Ok? Porque normalmente aqui, pessoal, ó, quem normalmente utiliza muitos registradores na máquina, tá? As máquinas CISC possuem substancialmente mais registradores do que a máquina RISC. Isso aqui está errado porque, ao contrário, é a RISC que possui mais registradores, certo? Compiladores da máquina CISC fazem uso intenso de registradores, o que incrementa o tráfego de memória. Quem tem mais registradores não é a CISC, ou seja, quem utiliza mais registradores é a RISC. Então, isso também está errado, certo? E aí, pessoal, nós temos aí a primeira alternativa como a correta. Outra questão, né? Vamos analisar aí a outra questão. E aí, pessoal, tá chegando as férias, né? Tá chegando as férias aí de vocês. As férias já estão batendo na porta de vocês. E pelos meus cálculos, se eu não estou enganada, certo? Se eu não estou enganada, se eu não estou viajando na maionese, eu acredito que essa é a nossa última aula, né? É a nossa última aula antes das férias, tá certo? Então, ó, vocês descansem bastante, viu? Vocês descansem, vocês aí relaxem durante essas férias, aproveitem para revisar também o material que o vestibular está chegando também, né? Para muitos de vocês, para outros não. Outros estão começando a jornada agora. E aí, turma, é importante que vocês, né, revigorem as forças de vocês, revigorem a energia de vocês nas férias, para quando vocês retornarem das férias, vocês retornarem com gosto de gás, né? Como o povo fala, né? Com muita vontade, com muita força, animação, galera, certo? Então, turminha, pelas minhas contas, essa é a nossa última aula, né? Antes das férias. Então, de já eu queria agradecer a vocês, porque hoje vocês estão demais. Vocês estão muito participativos, vocês estão respondendo bastante o chat, os professores mediadores estão colaborando bastante. Então, de já, eu já gostaria de agradecer a todos vocês pelo empenho e a dedicação, viu? É isso aí mesmo, pessoal. Vocês já estão começando a encerrar aí um primeiro ciclo, certo? Muito mais longe vocês estavam antes de começar o curso, né? Agora vocês já estão quase terminando uma primeira etapa, né? Ainda o nosso módulo, o primeiro módulo ainda vai até, no caso, até setembro, né? Mas está bem mais perto, certo? Então, ó, vocês estão de parabéns, certo? Show de bola para todos vocês. Então, galerinha, vamos retornar aqui. Nós temos a nossa quarta questão, certo? Quarta questão. Então, olha aqui o que essa quarta questão fala. A respeito das arquiteturas de computadores. RISC e CISC, analise a opção correta. Então, aqui a gente quer a correta. Então, aqui tem muita pegadinha, tá? Porque como a gente quer a correta, só tem uma. Então, aqui vai ter muita pegadinha para pegar a gente aí nas alternativas. Letra A. Os computadores que implementam simultaneamente as arquiteturas RISC e CISC dispõem de processadores híbridos. Um núcleo RISC executa instruções mais simples, enquanto as instruções mais complexas são interpretadas na arquitetura CISC. E aí, o que é que vocês acham disso daí? Não sei, né? Vamos aí para a segunda alternativa. Na arquitetura RISC, é realizada mais de uma instrução em um ciclo de relógio. Na alternativa passada, na questão passada, a gente tinha falado sobre algo específico sobre esses ciclos, né, da arquitetura RISC, tá bom? Então, a gente pode pegar aquilo ali como uma orientação. Então, na arquitetura RISC, é realizada mais de uma instrução em um ciclo de relógio. Letra C de casa. A arquitetura CISC utiliza intensamente microcódigos que interpretam cada microoperação de uma instrução. Olhem aí essa afirmativa, certo? Letra D de dado.
para melhoria de desempenho, né? Para melhoria de desempenho, a arquitetura CISC utiliza o princípio de paralelismo na execução de instruções, de forma a melhorar e explorar a técnica de pipeline. E aí, pessoal, eu quero já deixar aí como atividade para vocês pesquisarem o que é técnica de pipeline, certo? Que na nossa próxima aula eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas eu quero que vocês pesquisem o que é técnica de pipeline para vocês chegarem se garantindo em tudo, tá bom? Letra E. A abordagem RISC permite a simplificação de compiladores, uma vez que é mais simples gerar uma sequência de instruções de máquinas a partir de instruções semelhantes a de comandos de alto nível. E aí, turma, o que é que vocês acham? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na galerinha que está aqui no YouTube, né, acompanhando. Ó, a Maria Clara, lá de Caridade do Piauí, ela está falando que a quarta questão é a letra A. Vilene também de Caridade do Piauí, que o pessoal de Caridade do Piauí está em peso hoje. Falou também que a questão 4, a alternativa correta é a letra A, né? A alternativa correta. Então, vamos tentar entender, vamos tentar visualizar o que essa alternativa está falando. Eita, que o pessoal está acertando tudo. Olha aí, galerinha. A alternativa correta, né? É a letra A, certo? Os computadores que implementam simultaneamente essas duas arquiteturas, eles precisam também dispor de um processador híbrido, né? Para conseguir interpretar essas duas. Porque como é que não vai ter um interpretador que consiga analisar as duas interfaces? Se está usando as duas, tem que ter algo que também interprete as duas, tá bom? Então, sim. Quando um computador utiliza tanto a RISC quanto a CISC, ele precisa ser um processador híbrido, tá? Onde um núcleo RISC executa instruções mais simples e um CISC, né, um núcleo CISC executa as instruções mais complexas, ok? Tudo bem? E aí, pessoal, mais uma questão, né? Para encerrar aí, ó, nossa aula de hoje, certo? Nossa aula de hoje já no clima de saudade, né? Eu já estou com clima de saudade já, tá certo? Tá faltando um minutinho já no clima de saudade. Então, olha aqui. Em uma arquitetura RISC, letra A, há poucos registradores. Letra B, há pouco uso de técnica de pipeline. Letra C, as instruções possuem diversos formatos. Letra D, as instruções são realizadas por microcódigo. Letra E, as instruções utilizam poucos ciclos de máquina. E aí, galerinha? Algumas delas a gente já pode até cortar. Por quê? Olha aqui a letra A. A RISC utiliza muitos registradores. Então, essa aqui já está errada. Outra. A RISC, uma das características é que ela possui poucos formatos, e aqui está falando diversos, né? Outra coisa, quem utiliza microcódigo é a CISC, não a RISC, tá bom? Então, olha aqui, vamos observar. O pessoal acha que é o quê? O pessoal aí de Caridade do Piauí. Deixa eu dar uma olhada, né? A Maria Clara acha que a letra E, a Laiane também acha que a letra E, o pessoal de Castelo do Piauí. Muito bem, vamos aí verificar, né, qual é a instrução correta. Letra E, exatamente. Então, ó, a alternativa correta é a letra E, certo? Utiliza poucos ciclos de máquina, tá bom? Então, galerinha, nós estamos ficando por aqui, certo? Eu quero que vocês tenham ótimas férias, tá bom? A gente vai se encontrar ainda. Essa aqui é a nossa última aula dessa disciplina. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.